Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em julho deste ano, o TJMG elegeu novos gestores para o biênio 2016-2018. O segundo vice-presidente, o desembargador Wagner Wilson, recebeu nossa equipe para falar sobre os planos para a nova gestão. Vamos conhecer a história e o simbolismo da vestimenta utilizada pelos profissionais do judiciário, a toga. A guarda compartilhada de animais de estimação é mais comum do que se imagina. Em alguns casos de separação de casais, é preciso acionar o judiciário para decidir quem vai ficar responsável pelo animal. Existem expressões do direito que podem causar dúvidas. Vamos explicar a diferença entre apologia e incitação ao crime. E mais, a reinserção de apenados na sociedade por meio da educação. Nossa equipe mostra projetos de aprendizagem formal, profissionalizante e superior desenvolvidos pela Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, as APACs, em Minas Gerais. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No dia 1º de julho, os novos dirigentes do TJMG tomaram posse para o biênio 2016-2018. Eu conversei com o desembargador Wagner Wilson sobre os planos para o período em que estará à frente da segunda vice-presidência do Tribunal Mineiro. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça é o superintendente da EJEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, responsável pela formação de magistrados e servidores. É ele quem preside as comissões examinadoras de concursos públicos realizados para o provimento de vagas no TJMG. Também é ele que determina a abertura de concurso público para o provimento de vagas nos cartórios. O segundo vice-presidente substitui o primeiro vice. Também substitui o presidente na ausência ou impedimento do primeiro vice-presidente. Desembargador, muito obrigado por nos receber. Bom, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é também o superintendente da Escola Judicial Edésio Fernandes, a EJEF. E a EJEF também é responsável por essa formação dos magistrados e dos servidores. Eu gostaria de saber do senhor quais serão as prioridades da Escola Judicial para esse biênio 2016-2018. Na verdade, todo mundo sabe que o capital intelectual é a principal diferencial competitivo de qualquer organização institucional. Diante disso, os tribunais pátrios que adotaram a educação corporativa e passaram a obter resultados fantásticos na melhora da prestação jurisdicional. Nós pretendemos, então, focar a nossa atuação na preparação, na busca desse capital intelectual, desenvolvendo políticas baseadas na educação corporativa, compartilhando, armazenando e gerenciando o conhecimento prático e teórico entre os magistrados e os servidores. Bom, a missão da segunda vice-presidência vai até mesmo além da Escola Judicial, porque é uma área gestora do conhecimento organizacional. Inclusive, em uma entrevista recente para a assessoria de comunicação do tribunal, o senhor afirmou que pretende dar novos enfoques para essa atuação da segunda vice-presidência. Eu gostaria de saber que novos enfoques seriam esses, que mudanças poderão acontecer, que projetos o senhor pretende realizar durante a sua gestão? Nós queremos implantar a educação corporativa, abandonando a adoção daquele sistema de educação burocrática. O que nós vamos fazer é buscar este capital intelectual investindo num modelo que nos permita encontrar moldes, nova moldagem do conhecimento prático e teórico e a divisão desse conhecimento, a permanência desse conhecimento durante toda a nossa gestão aqui na escola, para melhorar a prestação jurisdicional e a satisfação do usuário interno e externo do serviço prestado pelo Tribunal de Justiça. Ok, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. A toga é a vestimenta utilizada pelo magistrado no exercício da sua função. Confira na reportagem de Helena Pavlov a história e as curiosidades sobre o traje que representa tradição e prestígio. Uma túnica que pode ser de cetim ou seda, sempre na cor preta, com variados cortes e caimentos no tecido. Algumas com detalhes nas mangas e golas. Quando vestidas por operadores do direito,
podem expressar diversos significados, como respeito, autoridade e compromisso. Essa vestimenta, que sempre expressa algum momento solene, carrega grande bagagem simbólica ao longo de sua história. A toga vem da tradição romana, mas como tudo que é romano também veio de algo mais antigo que os romanos. A toga ela é originalmente etrusca e ela depois foi usada pelos senadores romanos e era um símbolo da cidadania romana. O professor conta como foi a evolução do uso da toga. Ela foi se esticando, vamos dizer assim, até os calcanhares. Por isso que ela é chamada de vestimenta talar, que é a expressão, inclusive, prevista nos regimentos dos tribunais, é porque ela cobre todo o corpo até os pés. Bom, a toga foi usada na Idade Média dentro das universidades, como um símbolo, né, da cátedra. Era usado tanto pelos professores quanto pelos alunos em sala de aula, como uma vestimenta formal. E depois ela foi assimilada pelos tribunais. Apesar da história do uso da toga ter iniciado na Idade Antiga, ela só foi adotada obrigatoriamente pelos tribunais a partir do século XX. Antes, utilizava-se apenas o terno e a gravata. Hoje, ela compõe esse vestuário simbólico que dá lembrança aos magistrados do seu compromisso com a justiça. O uso da toga tem um simbolismo para o exercício da atividade, porque é no momento em que o magistrado, na realidade, ele se despe da sua ideologia, das suas convicções, da sua religião, e ele assume o papel de magistrado segundo a ideologia da Constituição, das leis, e tem o dever apenas de julgar e interpretar, segundo a Constituição, as leis e o regimento do tribunal. Uma personalidade emblemática na história das togas em Belo Horizonte é a Aristel. Ela acumula quase 70 anos dedicados à confecção de togas e becas utilizadas por profissionais do direito durante as sessões de julgamento. Herdou a profissão do pai e do avô, um alfaiate italiano que chegou ao Brasil na década de 30. Envolta a linhas e tecidos pretos, a costureira de 81 anos perdeu as contas de quantas togas já fez e guarda na memória e nos seus antigos cadernos o tempo em que exercia seu ofício. Assim como na sociedade, onde são cumpridos diversos rituais, como, por exemplo, casamento ou um batizado, no judiciário também não é diferente. Os tribunais exercem suas atividades com diversas simbologias e ritos, e as togas integram esse cenário. Magistrados de segunda instância, os desembargadores e ministros, de maneira geral, os juízes de segunda e terceira instância, eles são obrigados por regimento de cumprir, né, as sessões do tribunal usando a toga. Os promotores e advogados, eles usualmente se diz beca. Tem uma diferença, né, que a beca é acompanhada de uma capa. A toga também, muitas vezes, é acompanhada dessa capa. Há vários cortes, né? Mas existe uma toga solene para eventuais eventos, né, do tribunal, e a toga para todos os dias. Só que, assim, em critérios formais, se diz toga para magistrados, beca para professores nas formaturas e advogados e promotores. Mas todas são variações desse mesmo gênero que é a antiga toga romana. As togas dos embargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficam guardadas dentro de armários no togário, que são identificados e organizados de acordo com a ordem de antiguidade dos magistrados. Hermes, há 7 anos, cuida de cada detalhe das togas. Ele conta da organização e da satisfação de exercer esse ofício. O cuidado é mantê-las sempre organizadas, limpas, né, dentro dos caninhos, com as faixas, com o colar do mérito. O cuidado essencial é esse. Para a gente que trabalha assim com eles, é uma coisa grandiosíssima, é um prazer grande. Eu me sinto feliz trabalhando com eles aqui dentro. Não restam dúvidas do espírito solene que envolve o uso dessas indumentárias. As togas, quando utilizadas durante as sessões de julgamento, enobrecem e indicam a responsabilidade e o poder de decisão.
O desembargador descreve o que sentiu ao experimentar o vestuário pela primeira vez em sua trajetória no judiciário. Eu senti muito emocionado, como é próprio dessas situações em que você tem a alegria de estar assumindo uma situação, de certa forma, num país como o nosso, privilegiada, mas também uma carga de responsabilidade muito grande de saber que em suas mãos, no seu trabalho, está o destino de várias pessoas, de várias situações conflitantes que o magistrado tem que agir com muita consciência para dar a melhor solução e entregar a melhor prestação jurisdicional à sociedade. No próximo bloco, os animais de estimação no contexto familiar. Como o direito de família inclui os pets quando ocorre o divórcio e os donos requerem a guarda do animal. E mais, saiba o que difere a apologia da incitação ao crime. Voltamos em instantes.